Fala pessoal, Alan de Oliveira aqui em mais um vídeo e neste vídeo eu vou falar sobre conflitos de interesse no mercado financeiro. Isso é um negócio que acontece em qualquer área do mercado e agora aqui no mercado financeiro não seria diferente. Então se você quer saber se o seu gerente ou o seu assessor de investimento tem algum conflito aí, pode estar te enrolando, assista esse vídeo aqui até o final. Fala pessoal, me chamo Alan de Oliveira, tenho mais de 15 anos de experiência do mercado e vou falar sobre os conflitos de interesse no mercado. Muita gente começa a investir, eu diria a grande maioria das pessoas não sabem para onde ir, não sabem o que comprar, que ativo comprar, que ação comprar, que renda fixa colocar, sempre fica aquela confusão de coisas. E muitas vezes ela procura algum profissional para auxiliar. Ou é o gerente lá da sua conta, ou é um especialista de investimentos do próprio banco. Normalmente esse serviço é oferecido para quem tem um capital maior, ou até um assessor de investimento que já se popularizou em todo o Brasil. Mas normalmente as pessoas são assessoradas por alguém, tá? Só que no mercado financeiro, como em várias áreas, existe o que chamamos de conflito de interesse. Até que ponto ali daquela assessoria, daquela ajuda, realmente está voltada para te ajudar ou é interesse daquele profissional. Em todas as áreas do mercado vão existir profissionais bons, qualificados, éticos e vão existir profissionais que não estão muito em linha aí com a moral, com a ética. Então o investidor precisa ter alguns conhecimentos básicos para saber se ele está em alguma roubada. E é isso que eu vou explicar aqui para vocês. Então imagina o seguinte, gente. A primeira coisa que você tem que ter consciência na hora de fazer o investimento é saber quanto está a taxa básica de juros. Quanto está a Selic. Então a Selic, neste momento que eu gravo o vídeo, está 13,25 ao ano. Então esse é o valor mínimo que eu aceito para a rentabilidade do meu dinheiro. Então, por exemplo, você consegue agora aplicar e ganhar 13,25 ao ano no Tesouro Pós-Fixado. Então você vai estar aplicando na renda fixa que vai te dar 13,25 ao ano com o menor risco do mercado. Então se você já sabe o seu parâmetro base, a partir daí você já tem conversa. Então você sabe que hoje você ganha a taxa básica de juros ao ano com o menor risco do mercado. Então, se você já sabe disso, você não pode aceitar qualquer outro investimento que ofereça a mesma rentabilidade ou uma rentabilidade inferior, porque você já sabe quanto é o mínimo que seu dinheiro pode render sem qualquer ajuda, sem qualquer assessoria. É só chegar você mesmo e colocar o seu dinheiro, pedir para aplicar no Tesouro e coloca no Tesouro Pós-Fixado. Então, todo mundo, com qualquer capital, pode aplicar no Tesouro Direto Pós-Fixado e ganhar a taxa Selic. Então, se por acaso quem estiver te ajudando oferecer algum investimento com uma rentabilidade inferior à da Selic, você deve se questionar se ali não existe algum conflito de interesse, porque você consegue agora ganhar a Selic. Então você tem que estar atento ao valor mínimo do seu capital, ao valor mínimo que pode render o seu dinheiro. E o valor mínimo que o seu dinheiro pode render hoje é a nossa taxa básica de juros. Então sempre fique atento qual é a nossa taxa de juros. Assim você sabe o mínimo que você deve receber pelo seu investimento. Então você tem que ficar atento a isso, porque ele pode te oferecer algum investimento com uma rentabilidade pior e está te oferecendo aquilo por uma questão de conflito de interesse, está pensando mais nele do que em você, ou ele pode te oferecer algo com muito pouco a mais, um percentualzinho a mais, só que com um risco muito maior. Então você tem que saber mensurar o que é o risco retorno, tá? Então, sei lá, você ganha 13,25 hoje no Tesouro Direto. Aí te oferece um título pagando 13,5 com um risco bem maior. É isso que você deve questionar. Até que ponto esse 0,25 ao ano vale a pena esse risco? Então você tem que ficar atento. Então o primeiro passo, eu diria, é saber qual é a taxa básica de juros para assim exigir o mínimo de rentabilidade para o seu dinheiro. É esse. Coisa pior, coisa inferior ou coisa nessa faixa que não esteja nesse lugar, pode se provar sim um conflito de interesse. Então o básico é saber quanto é a nossa taxa de juros para assim não ser enrolado e acabar aplicando no investimento com rentabilidade inferior ou uma rentabilidade similar, oferecendo um risco muito maior. A partir de hoje você já sabe, você consegue a rentabilidade da nossa taxa básica de juros no Tesouro Pós-Fixado com o menor risco do mercado. Então não aceite nada pior do que isso, tá? Ou se realmente oferecer uma rentabilidade superior, verifique o
risco. O segundo ponto que você pode verificar algum conflito é a sugestão de investimentos fora do seu perfil de investidor. É você ser um investidor conservador, é você ser um investidor que não quer assumir tanto risco e acabar recebendo sugestões mais arriscadas. Então, você tem que ficar muito atento a isso, que isso pode sim ser um conflito. Aquela pessoa que está te assessorando está te oferecendo produtos porque está na campanha, está na meta, está no momento e não que está de acordo com o seu perfil de investidor. Então, uma prática aí que acontece muito no mercado é a sugestão de investimentos para investidores que não têm o perfil para aquele tipo de alocação. Então, fique atento se seu assessor, se quem te assessora, o seu gerente, enfim, quem está te dando conselho de investimento, se está oferecendo coisas ao seu perfil de investidor. Fique muito atento a isso. Outro ponto aí que você tem que ficar atento ao conflito, ao possível conflito, é o giro que a gente chama, que seria as mudanças de alocações contínuas. O investimento, gente, ele rende mesmo no tempo, no longo prazo. Então a melhor estratégia sempre vai ser aportes e tempo. Essa é a melhor estratégia para qualquer investidor. E se por acaso tem muita sugestão de realocação, de mudança de carteira, vende essa ação, compra aquela outra, vende esse fundo, compra aquele outro, existe muita mudança de carteira, você tem que ficar atento que pode sim estar existindo um conflito de interesse. De estar sempre realocando naqueles produtos do momento ali, que estão interessantes naquela hora ali, mas no longo prazo aquilo não é muito interessante, porque sempre quando você vende, sempre quando você faz um resgate, você acaba pagando o seu imposto de renda. Então se você vende uma ação e compra outra, você paga além da corretagem, você pode estar pagando imposto de renda. Isso diminui o seu retorno no longo prazo. Outro exemplo de conflito que a gente pode ter são produtos inferiores a outros. O que isso quer dizer? É você aplicar em determinado produto um fundo que tem uma taxa maior, em detrimento de outro que tem a mesma qualidade ou até superior, mas visando sim a taxa de administração, alguma sugestão pode ser sugerida para aqueles fundos. Então você tem diversos fundos com taxas muito elevadas, superiores a 2%, 2,5%, 3%, 4%. Então sempre fique atento à taxa dos fundos que você aplica o seu dinheiro. Outro ponto que você pode ficar atento são as promoções, que eu falo que é promoções. Você está num produto de investimento que tem sorteio, que tem não sei o quê. Bom, se tem esses brindes aí, se tem essas coisas, normalmente ele não tem um bom retorno, não tem uma boa rentabilidade. Esse presente aí que você está ganhando, muitas vezes você que está pagando esse presente, tá? Então fique muito atento a esses produtos com sorteio, com alguma coisa, porque esse prêmio não vem de graça, esse prêmio alguém está pagando e muito provavelmente são as pessoas que aplicaram nesse tipo de produto, tá? Outra coisa que você tem que ficar atento é se você pode fazer você mesmo ao invés de alocar em algum produto, tá? Você pode, por exemplo, diretamente, é muito fácil, comprar um título do Tesouro Direto. Isso é um trabalho muito simples. Então, quando você aplica, sei lá, em algum fundo que aplica em títulos do Tesouro Direto, você vai pagar uma taxa por isso, você vai pagar uma taxa de gestão por isso. Então, você só deve pagar uma taxa de gestão, pagar uma taxa por um produto, se realmente você está contratando um serviço que você não pode fazer. Existem diversos serviços que sim, eu acho interessante, eu acho justo o investidor pagar. O investidor que quer aplicar num fundo de papel, um fundo imobiliário de papel. É muito difícil fazer o trabalho de análise de crédito e eu acho justo ele pagar um gestor para fazer esse trabalho por ele. Para mim é totalmente plausível essa taxa de juros. Uma pessoa que quer investir em um fundo de ações, ela não entende nada de ações, não quer estudar, não quer ter esse trabalho, então ela paga uma taxa para aquele gestor fazer esse trabalho. Agora, algumas alocações você pode fazer sozinho, como por exemplo, aplicar diretamente a um título de renda fixa. É um trabalho que demora 30 segundos para você fazer. Em 2 minutos, 5 minutos na internet você aprende a fazer a própria compra no seu home broker, então é muito simples você fazer. Não aceite sugestão de produtos que você pode fazer, que você resolve sozinho em questão de minutos. Aplicar em fundos passivos. Fundos passivos são aqueles que eles não fazem gestão, ele não fica movimentando o seu dinheiro. Ele simplesmente fala fundo passivo da Petrobras e ele vai lá e seu dinheiro está na Petrobras o tempo inteiro. Então você fica lá pagando taxa naquele fundo para estar comprado apenas na Petrobras, quando você pode fazer isso diretamente do seu home broker. Você vai lá, compra as ações da Petrobras e não precisa pagar taxa nenhuma por isso, nenhuma taxa de gestão. Então fuja um pouco desses fundos passivos com taxas altas, com taxas gordas, que você pode fazer sozinho. Então, quando tem algum produto que você pode tocar sozinho,
como títulos de renda fixa, como comprar algum investimento passivo, comprar uma ação, comprar uma ETF, que você pode fazer um investimento ali passivo, você pode você mesmo fazer esse investimento com qualidade, é melhor você fazer do que pagar uma taxa para alguém fazer. Isso vai diminuir a sua rentabilidade no longo prazo. Bom, pessoal, é isso. Eu falei aqui para vocês algum tipo de conflito de interesse que podem ocorrer no mercado. O importante aqui é você entender quanto custa o seu dinheiro, quanto você deve ter de rentabilidade para aquele determinado risco. Acho que o investidor tem que estudar um pouquinho o mínimo para não ser enrolado por aí, para não ser enganado por aí, para saber se o profissional que está assessorando ele é um profissional competente. Então é muito importante o investidor ter noções básicas de investimentos para não aceitar tudo cegamente, tá? Então, um mínimo de conhecimento, coisa de meia horinha na internet aí, uma horinha acompanhando nossos vídeos aqui, por exemplo, você já vai começar a ter um bom conhecimento de investimentos que vai conseguir tomar boas decisões sozinhos e até saber se realmente quem está te ajudando de verdade, está sendo uma pessoa íntegra com você. Bom, então é isso, pessoal. Espero ter ajudado você nesse vídeo. Se ficou alguma dúvida, só colocar aqui nos comentários, tá bom? Então é isso, pessoal. Um abraço e bons investimentos.